quero convidar o irmão João Vitor para uma mensagem musical. O irmão João Vitor, ele é da igreja de Cidade Ademar. Que Deus seja louvado com seu louvor. Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui. Que eu possa tocar o coração de vocês. Isso não é para mim, e sim para Deus. Feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Você já da mesma forma
prometo amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecendo, e assim viverei leve mais uma Som. Você viu que vai ter JA hoje? Que horas mais ou menos vai ser? Vai ser 5h30. Vai ter social, gincana, perfil jovens e música boa. Que legal. Vai ter algo mais depois disso? Depois vai ter um social lá na quadra com o pessoal, jogar bola, comer pipoca. Vem você também. Vocês estão convidados, todos 5h30 teremos o programa JA. Vai ser incrível, um programa dirigido por jovens, mas todos aqui que se sentirem à vontade pode comparecer. É às 5h30 hoje. Feliz sábado a todos. Que bom que estamos todos nós aqui na presença de Deus, na casa do Senhor. Temos motivos de sobra para nos alegrar. Nos alegrando e compartilhando também, eu digo, um mimo afetivo para essas pessoas tão especiais que participaram de uma cerimônia memorável, que nas Escrituras representa o ponto máximo de entrega e de confiança em Deus, que é o batismo. Então eu quero aqui, desde já, certificar e dar um presente para o nosso amigo, irmão da fé agora, Benê Santos. Por favor, que você possa vir até aqui à frente, para receber o seu certificado e o seu kit batismal. Chamamos também os anciãos que estiverem presentes também para dar as boas-vindas. Benê, você tem alguém que nessa trajetória de fé, de amadurecimento cristão, alguém que hoje você queria dar o privilégio, a honra de lhe entregar esse certificado e o kit batismal? Sei que nós não combinamos antes. Eles estão aqui? Se estão aqui, por favor, tenham essa honra. Bruna e Guilherme. Tenho a honra de entregar esse certificado para o Benê. E o kit, né? Deu até certo. Um entrega o certificado, o outro entrega o kit. Olha que coisa linda, né? Por nada. Deus abençoe. Se alguém for tirar foto desse momento, vocês querem tirar uma foto rapidamente? Vamos ver. O Rai é o homem da foto. Vamos lá. O bom seria depois que entregasse para todo mundo, mas vamos lá. Tira de novo depois. Rapaz, o Lucas
e a Lara estão aqui? Legal. Pedimos que possam entrar também aqui. Pode chegar o Lucas e a Lara. Pode vir a mãe também. É um momento de alegria. Deixa eu me posicionar melhor para apresentá-los aqui também. Aqui temos duas joias preciosas de Jesus, que escolheram um bom caminho. E nós queremos marcar de uma memória afetiva, dando um certificado para o Lucas e para a Lara. E a sua mãe tem esse privilégio, né? De entregar a eles o do Lucas, o certificado da Lara também. E os kits, que são alimento espiritual para o do Lucas, o alimento espiritual aí para a caminhada de vocês. Aí vai ter Bíblia, lição, e tudo isso vai servir para que vocês possam ter esse guia na vida de vocês. O nosso desejo é que vocês permaneçam firmes na fé, inabaláveis. E o segredo é andar com Deus, pensar em Deus, viver com Deus. Tudo que for Deus, vocês estejam envolvidos. Que Deus abençoe. Vocês podem cumprimentá-los e aí nós faremos a oração, é isso? De encerramento desse momento especial. Os anciões têm a oportunidade de cumprimentá-los e de recebê-los como os nossos membros da Igreja da Fé. E vocês aí comigo podem curvar as frontes e já dado as palavras de boas-vindas, vamos fazer uma oração. Convido você do jeito que está, só curva a fronte para nós orarmos a Deus. Senhor Deus, nas tuas mãos entregamos as nossas vidas. Sabemos que o caminho seguro é o caminho do Senhor Jesus, e que esse caminho escolhido pelo Benê, pela Lara e pelo Lucas é o teu caminho. Que o Senhor os guie, que não permita que eles se desviem para a esquerda ou para a direita, mas que o Senhor seja o grande pastor que possa de fato levá-los seguros até aquele encontro com o Senhor no dia da tua vinda, ó Pai. Que eles se mantenham firmes, que eles se mantenham fortes na fé e perseverem até o fim. Não tirando os olhos de Jesus Cristo, nós te pedimos essas tais bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Agora a foto oficial. Deixa eu ficar aqui atrás, beleza? Bom dia a todos, um feliz e abençoado sábado. Quão bom é estarmos aqui na casa do Senhor. Bom, sábado passado seria o sábado da saúde, né? E nós fizemos uma troca. Então, foi feita a comemoração do Dia dos Diáconos, que é hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde. Deus me convidou para participar desse ministério com a minha equipe. Eu gostaria que o pessoal da minha equipe, por gentileza, se levantasse. Cadê a Fernanda, a Bruna? Acho que a Rê está ali. Ok. A Bruna está lá atrás. Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe. E nós sabemos que uma andorinha não faz verão, né? A gente precisa de várias. E, então, agradeço a Deus pela minha equipe. São pessoas bem preparadas e muito cristãs. Louvado seja Deus por isso. Queridos, alguns aqui sabem que eu também atuo na área da saúde, mas a minha área é educação e saúde mental. Muita gente confunde a minha profissão com psicólogo. A gente tem um pouco de conhecimento de psicologia, porque faz parte do trabalho, mas eu não sou psicóloga. Quando vejo algum caso de paciente que precisa de psicólogo, a gente encaminha para quem é profissional da área.
E eu faço parte de um grupo, não sei quantos daqui conhecem, chamado Rafa. Alguém já ouviu falar? Rafa? Não? Então tá. O Rafa é a rede de apoio à família de autista. Tá? Porque pessoas que têm, nós vamos falar sobre isso hoje, pessoas que têm alguém com problema de autismo ou qualquer outro transtorno, sofre muito. E às vezes a família, às vezes não, normalmente a família precisa de terapia. Porque é um desgaste muito grande para os familiares estarem ali ajudando, apoiando, acolhendo essa pessoa. Então, é muito estressante. E o Ministério das Possibilidades, que é um ministério da nossa igreja, esse grupo Rafa, esse ministério todo, é universal, da Igreja Adventista. E a divisão sul-americana escolheu a data de hoje. Olha, eu falei, Deus faz tudo perfeito, né? Nós trocamos a data e acabou dando certinho, né? A divisão sul-americana pediu para que hoje nós estivéssemos lançando esse projeto, mostrando esse projeto para a igreja. Então, nós vamos falar um pouquinho o que é o Ministério das Possibilidades. E eu gostaria que vocês estivessem aí atentos, né? Porque é o seguinte, queridos, todos nós precisamos ter consciência de que as pessoas com algum tipo de deficiência, pode ser autista, pode ser outro tipo de coisa, que nós vamos falar aí, vocês vão ver, né? Precisam ser respeitadas e acolhidas, todas elas, e mais, valorizadas, porque não é, por exemplo, uma pessoa tem TDAH, uma pessoa tem TOD, né? Vocês falam, o que é esse TT que ela fica falando aí, né? Mas tudo bem, a gente vai explicar depois. Essas pessoas, às vezes, se portam de maneira diferenciada por conta do transtorno que elas têm, que é um problema de ordem neurológica, tá? E que precisam de ajuda, mas elas não são pessoas incapazes. Então, nós temos que valorizá-las e verificar quais são os potenciais que elas têm e ajudá-las a estarem colocando o potencial delas também a favor da obra de Deus. Ok? Então, nós vamos ver direitinho aqui o que é o Ministério das Possibilidades. Enquanto o tempo passa, horas e dias se convertem em semanas, depois meses. O relógio não descansa, a rotina não para. Atualmente, a aflição se faz presente sempre. As notícias traduzem o caos. Acontecimentos prenunciam o fim. Para muitos, a expectativa é única, de que chegue logo aquele tão desejado dia de salvação. Enquanto isso, uma pergunta paira no ar. Quando? Mas ninguém sabe responder. O que se sabe é que o reino pode ser aqui, se você seguir os passos daquele que está por vir. Certa vez ele mesmo falou, feliz aquele que estiver fazendo isso quando aquele que vem chegar. Pois é, essa felicidade depende única e exclusivamente de uma simples decisão, fazer o bem ou não. Ele também já havia alertado que o amor de muitos esfriará, mas que quem ficar firme até o fim será salvo. A boa notícia sobre o reino vai ser anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Só então virá o fim. Até o fim chegar, não podemos esquecer nossa missão: anunciar o Evangelho através do amor. O Ministério Adventista das Possibilidades é de fato essa oportunidade de viver o ID e pregar com atitudes. É criar condições para que todos aqueles que desejarem possam achegar-se à casa do Senhor, conhecer sua mensagem de esperança e envolver-se na missão. É zelar pelo outro, cuidar do próximo, servir e proclamar Cristo Jesus a toda nação, tribo, língua e povo, sem distinção. Até porque o amor do Pai pertence a cada ser humano. O Ministério das Possibilidades nasce com o propósito de conscientizar líderes e membros de que as portas das igrejas devem estar abertas para todos, também como um mecanismo de cuidado que proporcione saúde mental e bem-estar. O MAP é sinônimo de inclusão,
É desenvolver a integração com pessoas surdas, com órfãos e crianças vulneráveis. É fortalecer o relacionamento com cegos ou pessoas com baixa visão. É acolher particularidades desde a mobilidade reduzida até pessoas com dificuldades emocionais, como os enlutados, por exemplo. O MAP é cuidar do outro de forma voluntária. O MAP é o elo que faz das diferenças a grande unicidade do corpo de Cristo. Porque sim, juntos somos um. Em meio a tanta angústia, medo, inquietude, o tempo de exercer a empatia e o respeito se chama hoje. A oportunidade é agora, a ocasião é o presente e o convite é para que você faça parte deste ministério que valoriza, inclui, abraça e ama a todos. O convite é para que você seja um instrumento de inclusão, que suas mãos estendam solidariedade, que seu tratar seja com respeito e que seu testemunho seja em força de ação. Que você veja pelo toque, ouça com a alma e entenda pelo coração. Participe você desse ministério. MAP, o ministério do nosso coração. Esse ministério, ele fala de várias situações dentro da igreja e fora da igreja também, no qual eu e você, como cristãos, podemos estar fazendo o nosso trabalho missionário de uma forma que a gente não imagina que é, mas é. Quando Jesus esteve aqui, Jesus fez esse trabalho, porque ele acolheu, ele curou. Nós vamos estudar na Bíblia juntos hoje alguns trechos que mostram Jesus fazendo essas coisas. Nós sabemos disso. E Jesus, então, nos deu o exemplo de como nós devemos proceder na nossa jornada cristã. Sabe por quê? Porque Jesus nos chamou para ajudarmos, para trabalharmos em prol dos outros. Porque Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, não é? Que os mandamentos se resumem em apenas 2. Né? Se a gente for dividir, amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e amar ao próximo. E esse amor ao próximo, ele é feito através de atitudes. Não basta eu dizer que amo. Ah, já que eu te amo. E aí? Só isso? Nós temos que agir. Porque o amor de Cristo foi ação. Jesus agiu, o seu amor foi ação. Deu para vocês entenderem o que faz o ministério, esse MAP, né? Então, nós vamos agora analisar dentro das Escrituras Sagradas algumas situações nas quais Jesus fez e nos mostrando como é que nós devemos agir. Pode colocar, então, aí os slides, por favor, que eu tenho que continuar. Nós vamos, então, falar agora a respeito dos enlutados. Estamos passando por um momento no qual a família do nosso pastor está sofrendo e eu tenho certeza que você tem orado. Quem tem orado aqui pelo pastor e a sua família? Ah, que lindo! Espero que o pastor assista isso. Louvado seja Deus. Também tem orado, não só por ele, pela família dele, mas também pela a família da irmã Lauriane, né? Que perdeu o esposo. Queridos, quantos de vocês já estiveram passando por um momento de luto e vocês se sentiram acolhidos? Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, muitos de vocês aqui não conheciam a minha mãe, acho que a maioria não conhecia a minha mãe. E eu fiquei surpresa quando lá no cemitério eu recebi abraço, carinho, apoio de irmãos aqui da igreja que foram lá. Sabe? É um momento de dor, de sofrimento muito grande, no qual nós precisamos pensar no outro, nos colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa para ajudar. Às vezes você não pode ir, além de orar, liga, sabe? Manda um zap. Tudo isso vai fazer essa pessoa sentir um pouco mais aliviada. Então, gostaria que vocês estivessem abrindo as Escrituras Sagradas agora para ver o que Jesus fez a esse respeito. São Lucas,
capítulo 7, de 11 a 17. Todos conhecem essa história da viúva de Naim. Vocês sabem que naquela época as viúvas já tinham uma situação bastante delicada, né? E aí o único filho que ela tinha, que era o provedor da casa, faleceu. Então veja, vamos ler? E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima, repitam, compaixão, é o que nós precisamos pensar nessa palavra, por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus se compadece do meu e do seu sofrimento. Quando nós perdemos alguém, e nós temos que ser Cristo para alguém aqui na terra. Então, quando você vai dar um abraço, nós não temos palavras. Quando você vai ao sepultamento, você vê o sofrimento da pessoa, por mais que você fale, não vai confortar. Mas um abraço, eu me lembro dos abraços que eu recebi quando a minha mãe faleceu. Faz uma diferença grandiosa, um abraço faz a diferença grandiosa. Isso é também trabalhar para o Senhor. No roteiro da nossa vida, as perdas e o sofrimento são capítulos que todos vamos enfrentar. Ver o lugar vazio, o fim de um relacionamento, a pessoa que se foi ou o projeto que não deu certo são episódios que nos causam dor e muitas vezes luto. A ajuda de profissionais é essencial nessa hora, mas o apoio de um amigo e irmão faz a diferença tanto a pessoa enlutada quanto para a família dela. Um papel de solidariedade e cristianismo que marca para sempre quem é abraçado. Assim como Jesus, que estendia a mão e se fazia presente na necessidade, nos tornamos mais parecidos com Ele quando caminhamos, oramos, nos importamos e temos empatia e respeito com a pessoa que passa pelos diferentes estágios do luto. Uma oportunidade de dar alento, suporte e esperança de que aquela dor vai passar e um novo dia vai raiar. Só pela Covid, desde 2020, no mundo, mais de 6 milhões de vidas foram levadas pela doença. Mas esse número se multiplica quando colocamos na mesma balança a dor de quem fica. São famílias inteiras, parentes e amigos que choram a perda de seus queridos, pessoas que precisam do nosso consolo e amor. A mesma orientação divina que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração triste e salva-os de espírito abatido, também nos exorta a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nos aconselha também a levar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Deus. Um dos objetivos do MAP é estar próximo de quem sofre uma perda, através do acolhimento, do abraço e da oitiva dessa pessoa devastada pela dor, apresentando a ela nossa maior esperança, aquele que venceu a morte e nos promete vida plena e eterna, Jesus Cristo. O MAP é um espaço para voluntários, basta você querer se envolver. Procure todos nós, para que nós estejamos atentos à questão da mobilidade física. Hoje o Alan falou aqui que ele não poderia se ajoelhar. Ele está passando por um momento rápido, graças a Deus, simples, mas um momento de dor, de sofrimento por uma queda que ele levou. Existem situações nas quais as pessoas, de repente, perdem o movimento, Por exemplo, eu já estou vovozinha, velhinha, sei lá quanto tempo que eu vou aguentar continuar andando, sentando, ajoelhando, não é? As coisas acontecem, às vezes, por conta de um acidente, e outras pessoas já nasceram com determinadas deficiências.
E nós temos que pensar nessas pessoas, nas necessidades delas, não só na questão de acessibilidade, mas de oportunidades. Não é porque ela está sentada numa cadeira de rodas ou usando uma muletas que ela é menos que nós. De jeito nenhum. Ela tem capacidade, ela tem potencial e nós podemos dar as oportunidades para essas pessoas também. Vamos ver em São João, capítulo 5. Versículos de 1 a 9. Vamos acompanhar aí Jesus também fazendo o seu papel. Jesus lindo, maravilhoso, deixando exemplo para nós, não é? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agite, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de sábado. Perceba, Jesus se compadecendo das pessoas. Nós sabemos que todos os lugares onde Jesus ia, tinha muitas pessoas com vários e vários problemas. Jesus se compadecia de todos eles. Mas ele deixou o exemplo de que ele valorizou e mostrou amor por essas pessoas. A Santa Palavra nos mostra que todos somos filhos de Deus e semelhantes diante dele. No corpo de Cristo, todos temos um lugar especial, sem qualquer exclusão de capacidade ou particularidade. Jesus, quando esteve na terra, foi ao encontro do pecador com respeito e empatia, não apenas para curar, mas para inseri-lo socialmente. Ele curou as deficiências emocionais, físicas e espirituais. Nos países, há leis, políticas afirmativas e um grande esforço pela inclusão de todos. Mas nós, como igreja, temos uma responsabilidade ainda maior. Além da adaptação de espaços e sistemas, temos que tornar a nossa comunidade o maior lugar de acolhimento nesta terra, dar a oportunidade para que todos expressem os seus dons e se envolvam na missão. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência e mais de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais de forma considerável. Mais do que receber, sorrir ou ter empatia com as pessoas que têm deficiência física e com as suas famílias. A igreja é chamada a ser uma comunidade inclusiva, que ofereça amor, valor e respeito a todas as pessoas que tenham alguma mobilidade física reduzida. Somos chamados a não ter preconceitos e a dar a todas as pessoas a oportunidade de desempenhar um papel na comunidade para o melhor desenvolvimento da sua potencialidade. O MAP, Ministério Adventista das Possibilidades, possui uma área exclusiva para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Essa área tem como intenção trabalhar para e com as pessoas que têm algum tipo de limitação, como cadeirantes, pessoas que usam muleta, que usam bengalas, ou mesmo pessoas que têm uma outra deficiência física que não necessariamente limitam o seu movimento. Essa área está disponível também na sua igreja e, para ser voluntário, procure o diretor do MAP da sua igreja e se envolva nesse ministério. Seja você uma pessoa com deficiência física ou não, você pode ser um agente para levar possibilidades para as pessoas com deficiência da sua igreja e também daquelas que não estão na igreja, mas que já estão aí na sua comunidade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
Procure o seu pastor. Já passaram por situações nas quais algum ente querido seu estava com imobilidade, e você às vezes tinha que levantar. A semana passada eu estava quase assim, por isso que eu não vim na igreja, né? Me deu um mau jeito e eu estava andando mais velho do que eu já sou, assim, sabe, sem poder. E aí, para levantar da cama era um sufoco, tinha que dar uma rodadinha, esticar a perna, sabe aquela coisa toda? E aí, você precisa de ajuda, precisava de ajuda do meu marido. E quando você tem uma pessoa com dificuldade de mobilização na sua família, você tem que se predispor a estar o tempo todo ajudando. Ele tem as suas potencialidades, mas ele tem suas limitações. E as pessoas que estão ali para cuidar deles também têm desgaste emocional, às vezes até de esforço físico para ajudar aquela pessoa, às vezes para colocar para tomar banho. E essas também precisam da nossa ajuda. Quem sabe, no momento, você se predispor a levar alguém para um passeio, ou mesmo ir ajudar a dar um banho, percebe? Tudo isso é trabalho missionário. Vamos ver, então, a questão aqui. Nós vamos abordar não só cegos, mas pessoas de baixa visão. Nós temos várias situações nas quais as pessoas podem perder a visão. Diabetes é um caso, né? A minha irmã, por exemplo, ela enxerga, acho que 30% de um dos olhos. Ela já perdeu o outro, por causa do diabetes. Eu trabalhei como uma professora, quando eu era diretora no Colégio Adventista de Cidade Ademar. Naquela época, ela tinha sérios problemas com o diabetes e ela acabou perdendo a visão totalmente. Então, nós temos problemas com algumas pessoas que têm problema de visão por nascimento, mas outros que adquirem, né? Até nós podemos adquirir. Bom, muitos de nós usamos esse aparato que aqui está, porque nós vamos diminuindo a nossa visão. Mas existem casos que são mais complicados. Inclusive, vou até aqui dar uma paradinha para falar para vocês. Nós teremos no dia 21 de maio um evento da saúde, onde estive reunida com a minha equipe. Um evento da saúde no qual nós faremos aqui exame de vista, o óculos vendido baratinho, tá? Então, nós vamos abrir as inscrições, porque tem um número de inscritos. Faremos também triagem, né, aferindo pressão, vendo a questão glicêmica. Então, 21. O Walter vai colocar mais informações para vocês aí no boletim. Fiquem atentos, ok? Para vocês fazerem a inscrição de vocês. Então, vamos ver em São Mateus. São Mateus 20, de 29 a 34. 20, de 29 a 34. Fala ali sobre 2 cegos de Jericó. 2 cegos que ali estavam. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, aclamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe a eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, olha novamente a palavra que eu quero que todo mundo fale, porque isso vai ter que fazer parte da nossa vida. Movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. A Bíblia Sagrada conta muitas histórias de Jesus com os cegos, exemplos de transformações e até tema de parábolas em diferentes contextos. Mas em todos eles, o personagem central da Escritura respeita, acolhe e recebe o outro.
Passados séculos de quando tudo aconteceu, o recado que ele nos deixa continua atual. A nós cabe acolher, receber e se envolver nessa causa. É fazer da nossa comunidade de fé um local sinônimo de família. No mundo, cerca de 36 milhões de pessoas são cegas e outras 217 milhões têm baixa visão. São irmãos nossos que estão por aí e que ainda não fazem parte da nossa família. A visão delas supera os limites dos olhos. Sua visão está na ponta dos dedos, na audição, numa bengala ou até mesmo nos olhos de outra pessoa ou de um animal. Elas nos convidam a enxergar o Evangelho eterno de uma outra maneira, de vivenciarmos o reino do amor, já aqui na Terra. O trabalho com pessoas cegas ou com baixa visão e suas famílias resultará em uma sinergia emocionante na igreja e na comunidade. Esse é o serviço que impulsiona a missão e leva à unidade em Cristo. E o Ministério Adventista das Possibilidades te dá essa chance. O Ministério Adventista das Possibilidades conta com 7 áreas de atuação, e uma delas é o Ministério Adventista de Cegos e Baixa Visão, que tem por objetivo capacitar e ajudar a igreja local na inclusão de pessoas com deficiência visual nas suas atividades e no cumprimento da missão de Cristo. Além de oferecer os recursos de acessibilidade em seus edifícios e materiais, a igreja também precisa saber que as pessoas cegas ou de baixa visão também somos capazes e estamos desejosos de contribuir com nossas habilidades e queremos participar ativamente nas atividades da igreja. Você também pode apoiar com seus conhecimentos, recursos e orações a esse importante ministério na sua igreja. Nós, como cristãos, temos que ter compaixão das pessoas em várias situações. Às vezes uma situação ímpar que a pessoa está vivendo naquele momento. Queridos, vejam, ela tem um problema de visão. Não sei se vocês notaram. Né? Ela conseguiu decorar o texto lá, ou, de repente, estava usando o braille, né? Mas, esses dias, nós assistimos um vídeo musical muito bonito, e o garoto que estava tocando piano, muito bem, por sinal, cego. Tem habilidades? Tem capacidade? Tem. Nós temos que dar as oportunidades para eles, não é verdade? Então, nós vamos falar agora a respeito do primeiro movimento que teve na igreja. Não sei quantos aqui já estiveram em alguma igreja que tem ali a língua de sinais. Alguém já foi? Isso. Lá em Diadema, né, como eu trabalhei lá no colégio há muito tempo, e a gente muitas vezes assistia o culto lá, tem, inclusive, uma das professoras muito querida lá da igreja, do colégio de Diadema, que trabalha, e aí tem um lugar especial para eles, e ela vai ali usando. Você pode aprender também. É uma coisa, você pode ajudar as pessoas que têm esse problema. Então, nós vamos ver o que nos fala a respeito disso na Bíblia. Vamos lá? São Marcos 7, 32 a 37. Sempre Jesus, lindo, lindo, maravilhoso, né? Mostrando para nós como é que nós devemos agir. Nós não podemos fazer os milagres que ele fazia, mas nós podemos ser usados por ele para ajudar as pessoas que precisam. Então, vamos lá. Marcos 7, de 32 a 37. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eu penso que esse rapaz não era surdo 100%, porque se ele conseguia emitir algum som, né, ele devia ouvir alguma coisa assim meio difícil. Vou até contar uma experiência que até hoje eu comentei com a Cecília. Eu tive tenho uma paciente lá no consultório, uma gracinha, menina linda, e ela
é esperta para fazer, principalmente quando eu faço jogos, atividades de raciocínio, nossa, vai que é uma maravilha. O irmão dela, de 18 anos, vai levar, ela fala, nossa, nem eu tinha percebido isso, e ela percebeu. Ué, mas por que ela não consegue aprender a ler? O que está acontecendo? E eu pedindo para a mãe, leva na fono, leva no otorrino, leva na fono. Vamos ver, tem alguma coisa aí, porque ela não tem consciência fonológica. Algumas pessoas, eu não sei quantos aqui já ouviram falar em PAC. Alguém já ouviu falar em PAC? PAC não é que a pessoa é surda. A pessoa ouve, mas o cérebro não processa corretamente as informações, os estímulos que ele recebe. Então, essa criança tem dificuldade para escrever, trocar letra, sabe? Não consegue associar e escrever corretamente, tem, às vezes, muitos erros. Então, fiquei até feliz, louvado seja o Senhor por isso, porque não foi eu, foi o Senhor que me deu a sabedoria, com certeza, e me mostrou, após eu fazer a avaliação, e a mãe não levava. Falei, leva, que eu estou fazendo o trabalho aqui e não estou vendo efeito que eu queria. E essa semana ela me ligou para me agradecer, porque ela levou e saiu o resultado dos exames e a menina tem PAC. Falei para ela, estou feliz, não porque sua filha tem PAC, mas porque agora nós sabemos o que ela tem e vamos trabalhar junto, eu, a fono, vamos todo mundo continuar sabendo por conta da dificuldade que ela tem, porque a aprendizagem dela não vai ser igual a dos outros, vai ser em um ritmo diferenciado e a gente tem que entender. E quem não entende isso, sabe o que acontece? Não presta atenção, e é burro, e não estuda, e olha aí o sofrimento da família, e o sofrimento da criança, porque nem a criança ou até adolescentes, muitas pessoas já são diagnosticadas mais tarde, porque não entende isso aí, quanto sofrimento veio diante até chegar a esse diagnóstico, não é verdade? Então, nós vemos aí que as pessoas precisam ter tudo, Deus nos quer perfeito, graças a Deus que quando Jesus vier, todas essas coisas acabarão. Nós teremos tudo perfeito, não é? Louvado seja Deus por isso. Enquanto filhos de um mesmo Pai, somos chamados para um mesmo propósito: viver o reino aqui. Um estilo de vida que deve acontecer dentro e fora de nossas igrejas adventistas do sétimo dia. Mas se templo é lugar de possibilidades, de encontros entre os semelhantes e diferentes, dos que já são daqui, ou que regressaram, ou que estão chegando, então a igreja é sinônimo de família. Uma família que precisa falar a mesma língua, mesmo que seja pelas mãos. Hoje, no mundo, a população surda e com deficiência auditiva chega a 500 milhões. É no convívio com os surdos e suas famílias que teremos a real oportunidade de compartilharmos Jesus. O Evangelho nos desafia a ter um olhar de amor, respeito e aceitação a todas as pessoas. Mais do que abraçar, sorrir, doar ou ter empatia, se envolver é a sua chance de ser um elo com o próximo. O MAP, além de outros segmentos, atende a comunidade surda em sua própria língua de sinais, respeitando sua cultura. O MAS, Ministério Adventista dos Surdos, o irmão mais velho de todos os segmentos do MAP, tem por objetivo alcançar o surdo, levando o evangelho de salvação em sua própria língua de sinais. Você também pode ajudar, sabia? Participar deste ministério. Você pode aprender Libras, você pode apresentar um surdo a um outro surdo que faça parte deste ministério, você pode divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, você pode levar um surdo até a comunidade surda da sua igreja que tenha um ministério e também você pode orar pelos ministérios, pelas nossas famílias, pelos intérpretes e por todos os líderes que coordenam o trabalho do surdo no nível mundial na nossa igreja. Venha fazer parte dessa missão, levar a mensagem a toda a tribo, língua e povo nessa geração. Procure seu pastor local ou líder. Eu quero me demorar, vocês podem achar, mas já está na hora de parar, ela vai demorar? Um pouquinho só mais, tá? Sobre a questão da saúde mental. Esse é um problema muito, muito sério, que muitas vezes as pessoas não têm noção, tá? E aí não percebe o quanto o familiar, a pessoa que cuida do outro, que tem problema de saúde mental, sofre também e precisa da nossa ajuda. Então, nós vamos ler na Bíblia alguns textos da história de Jó. Eu achei interessante que você tocou na história de Jó. E hoje nós vamos ler uns
pequenos trechos, porque são vários capítulos, mas nós vamos ler pequenos trechos. E eu gostaria que você estivesse aí abrindo, né, a palavra de Deus, para nós estudarmos um pouquinho. Olha lá. Havia um homem, olha o texto que você falou, na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Continuando. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e eram seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos do Oriente. Ele era riquíssimo. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam um convite às suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim, ele fazia continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observa tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos lá no versículo 16. Estando este ainda falando, veio um outro. Então, veja só, Satanás quis destruir a Jó. Falou assim, quando Deus falou assim, mas ele é isso, ele é aquilo. Ó, massageando o ego de Jó. Já não estava nem sabendo, mas Deus estava vendo. Deus sabe o que eu e você fazemos. Ele conhece a nossa vida, a nossa mente, a nossa sinceridade de amor para com Ele. E Satanás não se agradou disso. Falou, mas é porque ele é rico, né? Se eu dar tudo para ele, toca lá para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Jesus falou, vai. Deus falou, vai. Só que veja só, no versículo 16 diz, estando ainda, quando aconteceu de Satanás ir tocar nos bens de Jó, né? E aí vinha uma pessoa e falava o que tinha acontecido, vinha outra e falava o que tinha acontecido, e aí vem o 16. E estando esse ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a boa nova. Vem no 18, de novo. E estando ainda este falando, veio outro, e estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que veio um vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Então, aquele monte de notícias ruins, aquele monte de tristeza acontecendo, Jó era feliz porque ele tinha muito dinheiro, porque ele tinha uma família linda, porque ele adorava a Deus, porque ele era uma pessoa íntegra, mas ele era um ser humano e tudo isso abalou ele. Com certeza abalou ele, não é? Então, nós vamos ver ali no versículo, no capítulo 17, isso, versículo 1. Vocês conhecem a história e sabem que quando Jó passou por todas essas situações, vieram os amigos da onça, né? Vieram vários amigos. Nós temos que dar apoio para as pessoas quando elas precisam, visitar, apoiar, mas não fazer igual os amigos de Jó, né? Ô Jó, você fez alguma coisa errada aí, hein? O que você fez? Você está sofrendo as consequências. Queridos, infelizmente, às vezes a gente fala besteira. É melhor a gente orar a Deus, pedir sabedoria, porque ao invés da gente ajudar, às vezes a gente faz igual os amigos de onça que Jó tinha, né? Em vez de ajudar, começaram a botar o dedo na ferida e cutucar. Jó já estava sofrendo, ele não sabe. Nós aqui estamos sabendo por que ele estava passando aquilo, mas ele naquela época não sabia, não. O que ele estava passando, por que ele estava passando. E então ele estava sofrendo muito.
E aí, lá no capítulo 17, no versículo 1, vamos lá. Olha o que ele disse. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e eu só tenho perante mim a sepultura. O que você entende nesse momento da questão emocional de Jó? O que você tem a dizer? Hã? Ele estava depressivo. Ele estava depressivo. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque como cristãos, às vezes a gente fala a besteira de que uma pessoa que sofre de depressão não tem Deus no coração. Jó estava sendo provado, porque ele era um homem íntegro e reto. Deus estava dizendo, não era eu e não era outra pessoa. Deus estava dizendo. E Jó agora, diante dessa situação, porque não aconteceu só de perder os bens, ele perdeu sua família. Ele perdeu os seus filhos. Quem que não sofre numa situação dessa? Aí vem lá os amigos da onça e começa a falar besteira. Então, queridos, cuidado. Depressão é problema neurológico. Às vezes é problema na descarga de neurotransmissores que ajudam a melhorar, né, o seu bem-estar, o seu humor. Nós vamos entrar em situações técnicas aqui, né, Regina? Mas nós temos que entender que as pessoas que passam por situações assim precisam de ajuda. Não é só de oração, é de ajuda profissional e de mudar hábitos de vida para poder ter melhora no seu quadro. Então, nós vemos ainda no texto, no capítulo 19, vários versículos. Vamos ver o 2. E até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com as palavras? Até quando vocês vão ficar falando besteira para mim, em outras palavras? Até quando vocês vão me machucar ainda mais? Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes com as nossas palavras, às vezes a gente quer levar conforto e não pede sabedoria a Deus e chega lá e fala abobrinha. Mas não é aquela abobrinha gostosa que a gente come, não. Versículo 13. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem, deveras me estranham. Olha só, ele estava se sentindo só. Ele estava se sentindo escanteado. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. No 15, os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. E nós sabemos que até a mulher dele falou para ele, por que você não abandona esse seu Deus aí e morre? Aqui fala no texto que a mulher dele ele não aguentava nem o bafo dele, porque ele ficou doente. Satanás também, né, tocou na saúde. Deus falou só, não o mate, mas pode tocar nele. Cheio de feridas, coçando com caquinho de telha. Imagine o cheiro, imagine a dor, a coceira. Gente, quando a gente tem uma coceira, sabe aquelas coceirinhas de formiga? Quando a formiga pinica a gente, você coça, aquela coceirinha gostosa, daqui a pouco está saindo a pele e começa a doer, né? Faz uma ferida. Ele estava numa situação triste. E a questão dele não era só física e financeira, era emocional. Ele estava depressivo, ele estava se sentindo abandonado. Ninguém, nem a mulher dele, ele não tinha mais os filhos. Imagina a situação, tudo o que Jó precisava naquele momento, não é? Então, nós vemos ali no versículo 26, ele dizia assim, não, 25 ainda. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Que coisa maravilhosa. Sofrendo, mas não diminuiu a fé no nosso Deus. Gente, nós não podemos criticar alguém que num momento de tristeza,
de sofrimento, de depressão, de estresse elevado, fale alguma coisa contra Deus, porque cada um é cada um. Nós temos que ir lá mostrar quem é o nosso Deus. Como cristãos, nós temos que ir lá dar apoio e mostrar quem é o nosso Deus, para que essa pessoa possa levantar. Muitas vezes, eu e você, ao darmos um apoio assim para uma pessoa, nós estamos fazendo muito mais que o papel de um psicólogo. Eu já falei aqui em outras vezes, até em palestras, que quem ajuda você a melhorar das suas situações não é o psicólogo. Psicólogo é um excelente profissional e nós temos que buscá-lo porque Deus deu a eles a oportunidade de estudar. O psicólogo faz você refletir na sua vida, nas suas situações, nos seus problemas e você mesmo reorganizar as suas ideias. Agora, o psicólogo que pode nos ajudar de verdade, quem é? Jesus. E essa fé dele foi maravilhosa. Vamos ver em Jó 42 agora? Jó 42. Estou terminando, tá, gente? Versículos de 10 a um pouquinho mais à frente. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Se ele tinha não sei quantos mil jumentos, não sei quantas mil ovelhas, teve tudo em dobro. E olha que bonito. No versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, da forma como ele tinha antes, não é? E chamou o nome, aí vem o nome delas, e vem dizendo mais ainda, no versículo 15, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó ainda 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Valeu a pena ele confiar em Deus. Ele teve um momento de depressão. Nós temos na Bíblia outros exemplos. Elias foi um outro exemplo, né? De pessoas que tiveram depressão. Então, por favor, nunca abram a boca para falar abobrinha de que um crente que está com depressão é porque não crê em Deus. Por favor, misericórdia. É problema que precisa de tratamento. Entenderam? Precisa de tratamento. Então, o que eu quero abordar aqui é o seguinte, antes de colocar o último vídeo. Pessoas que têm alguém na família com TEA, que é autismo. Existem alguns graus de autismo. O mais leve, moderado, ao grave. Chama-se espectro, porque, vamos dizer assim, como se fosse uma régua que você vai medindo. Do mais leve. Então, tem casos e casos. Aí tem pessoas que falam assim, mas não parece que tem nada, não parece. Não parece porque não aparece no rosto. O problema é aqui dentro, no cérebro. Os nossos neurônios, eles são organizados. Deus fez tudo perfeito. E à medida que nós vamos tendo novas estimulações e vamos aprendendo mais coisas, eles vão se conectando e formando uma rede perfeita. O autismo, o que tem autismo, a rede não é perfeita. Ela é com defeitos, dependendo do lugar mais afetado do cérebro. Então, a pessoa, às vezes, tem crises difíceis, outros têm comorbidades, como, por exemplo, TDAH, outros têm deficiência intelectual e outras coisas. Então, quem cuida, quem tem alguém assim em casa, sabe o que é difícil. E muitas vezes nós ouvimos irmãos, né, dentro da igreja, que tem um caso de uma criança aí que tem o TEA, e fica falando, ai, mas que criança mais cedo. A mãe não dá educação. Gente, que isso? Compreenda, pensa. Não para, não fica quieto dentro da igreja, não isso, não aquilo. Parece que o pai e a mãe não ensinam. Pai, a mãe ensina sim. Só que eles aprendem de forma diferente e num tempo diferente.
Então, nós temos que abrir o nosso olho. Quer ver uma outra questão? O TDAH. Muitos de nós, às vezes, têm TDAH e não sabe, precisa de diagnóstico. E aí, você fala, mas não para, não presta atenção em nada, não para quieto, parece que está com faniquito, e não sei o quê. Outra hora é assim, estou falando, está no mundo da lua, parece uma lesma. Gente, acorda. Nós temos que ter noção do que nós estamos falando, porque nós ferimos as pessoas, não só as pessoas que cuidam, mas as próprias pessoas que têm o problema, tá? Demência. A demência vem por várias situações, né? Se você não se cuida, às vezes tem questão hereditária, alimentação, falta de água, muitas coisas. E, às vezes, você não tem paciência, porque uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade fala 1000 vezes a mesma coisa, ou fica falando coisa que não tem nada a ver, e você perde a paciência, você fala, mas fulano é assim porque fulano tem tal problema. Então, nós temos que ter essa visão. Transtorno bipolar, vocês já tiveram contato com alguém que tem transtorno bipolar? Você não sabe se naquele momento você vai chegar de boa para ele, tudo bem, ou se você vai chegar meio, né? É difícil, gente. Mas tudo isso nos mostra que nós precisamos aprender a lidar com a situação. Nós vamos colocar o último vídeo agora, fique atento, porque nós precisamos aprender a ser cristãos verdadeiros. Algumas pessoas acabam tendo problema mental por uso de drogas. Às vezes, não é ela que usa droga, às vezes os pais usaram droga. A mãe ou o pai e a criança ou a pessoa tem problema, então nós temos que ter essa visão. Ser uma igreja inclusiva e acolhedora passa pela responsabilidade de cada fiel em se colocar no lugar do outro. Respeitar, amar, acolher e cuidar dos filhos de Deus com algum transtorno mental e sofrimento psíquico é tarefa nobre e sinônimo de salvação para toda uma família. Por isso, a pergunta que devemos fazer é: o que eu posso fazer para deixá-lo mais feliz? Meu olhar deve estar na capacidade do outro, não em sua limitação. Dessa forma, seremos mais semelhantes a Jesus. No mundo, 1 em cada 160 crianças são autistas. Já quando falamos em síndrome de Down, 1 em 1000 nascidos vivos tem esse transtorno. E há 17 milhões de pessoas no planeta que vivem e se desenvolvem mesmo tendo paralisia cerebral. São transtornos que os tornam diferentes, mas são igualmente amados por um Deus que tem diferentes maneiras de falar com cada um de seus filhos. Ser uma comunidade solidária e acolhedora passa por transformações físicas, emocionais e intelectuais. Cuidar da saúde mental e do bem-estar da criança, adulto ou idoso e suas famílias é receber amor em troca aqui na terra e bênçãos que só o céu vai revelar. O verdadeiro evangelho e discipulado se dão na convivência diária, no relacionamento respeitoso e inclusivo que a educação cristã oferece na sua essência. Diante de Deus, todos somos iguais, somos seus filhos. Essa área da igreja, ela vem para abraçar e acolher as famílias das pessoas que possuem algum transtorno na mente ou que sofrem com depressão, ansiedade e estresse. Ao se envolver num projeto como esse, você acaba deixando um pouquinho de si, mas principalmente levando muito das pessoas que você passa a ouvir, que você passa a abraçar e acolher. Isso te ajuda não somente com a sua parte física, mas principalmente com a questão espiritual, fazendo muito mais sentido a mensagem que Jesus deixou para nós através de Mateus 24,14: Ide por todo o mundo e pregai a todas as pessoas. Participar de um ministério como esse é uma grande alegria para mim. É uma alegria porque o Senhor me concedeu uma oportunidade para que eu pudesse enxergar o mundo e as pessoas por uma ótica totalmente diferente. Com muito mais amor, com muito mais bondade e principalmente empatia. Por isso que esse é o ministério do meu coração e hoje pode ser o ministério do seu coração também. Procure seu pastor local. Nós vimos aí com quantas áreas que nós podemos trabalhar, todos nós podemos, e podemos pedir a Deus sabedoria para olharmos para o outro com um olhar diferente. Esse id, às vezes não é ir de lá para a África, é só ir de olhar para o lado. Olhar para o lado e fazer o que Deus espera de nós. Amém.
Feliz sábado, igreja, novamente. Um bom dia àqueles que eu não cumprimentei. E, novamente, espero tocar o coração de vocês com mais uma música. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor. Quanta esperança, quanta harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de verdade. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque deixastes nas Escrituras Sagradas informações importantes para nos educar nos teus caminhos. Abra os nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a ver
qual dos nossos irmãos está precisando do nosso apoio, da nossa ajuda, e nos capacite para ajudarmos, Senhor. Perdoe os nossos pecados, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus.